E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e vamos falar de jornada de trabalho. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série do Capital, estamos entrando agora no capítulo 8. É um capítulo bem longo, então teremos uns 3 ou 4 vídeos sobre ele e trataremos da jornada de trabalho. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série onde eu estou estudando para o mestrado. Dúvidas e correções, por favor, mandem aqui embaixo, me ajuda bastante a estudar. E vamos ao livro. Partimos do pressuposto de que a força de trabalho é comprada e vendida pelo seu valor, o qual, como de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção. Já vimos isso anteriormente, eu vou só seguir, tá? Ele vai propor um esquema super didático, que eu achei, na moral, uma graça, deixa eu mostrar pra vocês. Que ele vai fazer um segmento de reta, né? Na verdade, ele faz uma reta e a divide em duas partes diferentes. Olha aqui que bonitinho, deixa eu ver se dá pra ver. Ó, aqui, bem aqui. De A para B e de B para C, no qual o segmento AB é o trabalho necessário e o BC é o trabalho excedente que gera o mais valor. E o trabalho necessário é o trabalho suficiente para manter o estilo de vida do trabalhador. Depois ele vai se alongar sobre os limites da jornada de trabalho, duração do dia, desgaste, etc., que ele já havia abordado em capítulos anteriores e nós já tratamos também em vídeos anteriores. Não vou me repetir, apesar do Marx dar uma enroladinha aqui, viu? Enrolada não, vai. Ele faz uma recapitulação. E de novo, com analogia da literatura, o Marx vai meter o seguinte louco. Se liga nisso. O capital é trabalho morto, que, como um vampiro, vive apenas da sucção do trabalho vivo, e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo suga. O tempo durante o qual o trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de trabalho que comprou do trabalhador. Se este consome seu tempo disponível para si mesmo, ele furta o capitalista. Eu adoro quando o Marx dá essas viajadas, até porque, na moral, faz muito sentido olhar para o capital como um vampiro que suga o sangue do trabalhador. Na moral, considerando que o vampiro estava no imaginário popular na época, é uma excelente didática, cara. Tá trazendo uma abordagem super abstrata, super complexa e fazendo uma relação com algo que o seu público conhece. Pô, troféuzinho estrela dourada da didática pro Marx, na moral. Eu gosto quando esses autores tentam ser didáticos. Nem todos fazem isso. E o Marx precisa ser didático, né? Porque, afinal de contas, um dos fins da obra dele é mobilizar os trabalhadores. Ele segue colocando que durante o tempo que o capitalista comprou a força de trabalho, qualquer instante de repouso é visto como um furto para esse capitalista. O trabalho deve ser sempre produtivo ao máximo, porque assim o capitalista, naquela duração pela qual ele comprou a força de trabalho, ele consegue extrair ao máximo daquilo que ele tem direito, pelo menos dentro da lógica capitalista. E falando em viagem, o Marx escreve uma página de um discurso que ele imagina que seria a resposta de um trabalhador ao capitalista que exige dele mais horas de trabalho. Vou só passar os destaques, tá? Porque deu quase uma página de discurso. Eu não vou ler na íntegra, porque é bastante coisa mesmo. Mas é só pra vocês terem uma ideia, porque enquanto eu gostei do exemplo do vampiro, aqui eu acho que ele deu uma forçadinha. Não cansas de pregar-me o evangelho da parcimônia e da abstinência? Pois bem, desejo como um administrador racional e parcimonioso gerir meu próprio patrimônio, a força de trabalho, abstendo-me de qualquer desperdício irrazoável dessa última. Quero, a cada dia, fazê-la fluir, pô-la em movimento apenas na medida compatível com sua duração normal e seu desenvolvimento saudável. Por meio de um prolongamento desmedido da jornada de trabalho, podes, em um dia, fazer fluir uma quantidade de força de trabalho maior do que a que posso repor em 3 dias. O que assim ganhas em trabalho, eu perco em substância do trabalho. Pagas-me pela força de trabalho de um dia, mas consome a de 3. Isso fere nosso contrato e a lei da troca de mercadorias. Exijo, portanto, uma jornada de trabalho de duração normal e a exijo sem nenhum apelo a teu coração, pois em assuntos de dinheiro cessa a benevolência. Podes muito bem ser um cidadão exemplar, até mesmo membro da sociedade para a abolição dos maus tratos aos animais e viver em odor de santidade, mas o que representas diante de mim é algo em cujo peito não bate um coração, que ali parece ecoar é o batimento do meu próprio coração. Exijo a jornada de trabalho normal, porque, como qualquer outro vendedor, exijo o valor de minha mercadoria. Essa seria a resposta que o Marx imagina que o trabalhador daria ao capitalista que o explora além do justo pela própria lógica de mercado. O Marx está considerando o seguinte: ok, vamos supor que as leis de mercado são justas. Mesmo assim, a relação é injusta. Para ele, a mesma lógica que o capitalista usa para justificar a relação de trabalho também serve para apontar
confrontar as suas contradições. O problema é que o capitalista, ao comprar a mercadoria trabalho, tem o direito de explorá-la, mas o trabalhador, ao vender a mão de obra, tem o direito de deixar que se use apenas aquilo que foi vendido. Mas não existe um limite claro do que é jornada de trabalho justa, e esse conceito está em disputa entre esses dois grupos, entre os capitalistas e os trabalhadores. Tem-se aqui, portanto, uma antinomia, um direito contra outro direito, ambos igualmente apoiados na lei da troca de mercadorias. Entre direitos iguais, quem decide é a força, e assim a regulamentação da jornada de trabalho se apresenta na história da produção capitalista como uma luta em torno dos limites da jornada de trabalho, uma luta entre o conjunto dos capitalistas, a classe capitalista, e o conjunto dos trabalhadores, a classe trabalhadora. É a primeira vez que o Marx vai falar de luta de classes, pelo menos no Capital, tá? Mais de 300 páginas do livrinho, e agora a gente chegou nos conceitos mais essenciais para a teoria marxista, só no capítulo 8. A disputa entre dois grupos, um que compra trabalho e outro que vende trabalho, um que quer explorar e o outro que não quer ser explorado, grupos que podem ser chamados de classe devido ao fato de que ser comprador ou ser vendedor da força de trabalho também influencia outros aspectos do seu estilo de vida, muito além dessas relações no mercado. O trabalhador tem certos comportamentos, compreensões e preferências que apenas os tem por ser trabalhador, assim como a burguesia vai ter comportamentos e percepções, etc., que só vai ter por ser burguesia. O problema é que em situações de direitos iguais, ganha o mais forte. Nesse caso, o capitalista sairia vitorioso, porque ele não necessita dessa relação para sobreviver. Ele possui recursos para se manter mesmo sem multiplicar o seu dinheiro. Já o trabalhador não. Se não houver essa relação de compra e venda de trabalho, ele será incapaz de suprir suas próprias necessidades, já que, mesmo estando disposto a trabalhar, não pode produzir por não ter acesso aos meios de produção, que são monopólio da burguesia, que de novo vai ser uma classe que vai mais acumular, ou somente ela vai acumular, sem produzir, sem trabalhar. E assim ele vai compondo aos poucos essa argumentação sobre a luta de classes, que, como a gente vai ver mais pra frente, vai ser o motor da história, vai ser esse elemento, essa luta de classes que vai fazer com que a história avance, com que a história se movimente, pelo menos de acordo com a teoria marxista. Por hoje chega, povo. Esse capítulo é bem longo e vamos parar aqui para não começar um novo raciocínio e ter que quebrar no meio. Então, ficamos por aqui. Não esqueçam de comentar para tirar dúvidas e me corrigir se necessário. Deixem seu like, se inscrevam e, povo, tchau.